A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, irmãs e ouvintes da palavra de Deus. Nós sabemos que neste trajeto da nossa vida, meu querido e minha querida, muitas vezes nós vamos enfrentar circunstância que nos amedronta. Nós vamos enfrentar problema que nos abala, nos abate e tenta nos destruir. O salmista Davi, ele enfrentou circunstância das mais difíceis. O Salmo 55, versículos 5 a 8, ele nos diz: temor e tremor me sobrevém. O horror me cobriu. Olha a luta que o salmista estava enfrentando neste momento que ele escreveu este salmo. Temor e tremor me sobrevém, e o horror me cobriu. Talvez você esteja enfrentando esta mesma situação do salmista. Talvez você tenha passado por dificuldades também que tem trazido circunstância adversa que te amedronta, que te abate, que te dá realmente depressão, opressão. Você se sente amedrontado. E ele diz, pelo que disse, é o que muitas vezes nós vamos realmente aí procurar um subterfúgio, um meio de fuga. Ele diz, pelo que disse, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Isso é fugir dos problemas, isso é fugir da luta, isso é fugir das dificuldades que nós temos que enfrentar. Mas a única solução, querido, não adianta se isolar dentro de um quarto. Não adianta mudar de cidade. Não adianta mudar realmente de ministério de igreja. A única coisa que nós precisamos é buscar um Deus que não tem mudança. É buscar um Deus que trabalha para aquele que nele espera, um Deus que é maior do que todas as lutas, dificuldades que tenhamos que enfrentar. É o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, aquele que controla a natureza, aquele que o Salmos 24 nos diz, meu é o mundo e a sua plenitude e os que nele habitam. É aquele que é o Criador do universo, que controla todas as coisas. Pelo que disse, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Meu querido, é um engano. O único descanso está no Senhor dos exércitos, Deus de Israel. O próprio Jesus, ele nos diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas o salmista diz, eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. É a fuga muitas vezes na hora da dificuldade. É muitas vezes o isolamento na hora da batalha que nós temos que enfrentar. Mas nós temos que levantar a nossa cabeça. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É buscar o Deus Todo-Poderoso que trabalha para aquele que nele espera. E ele diz, eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Se fosse tão fácil desta maneira, né, querido? Se fosse tão fácil desta maneira, nós estaríamos realmente aí muito tranquilo. Não, as batalhas virão, as lutas virão, mas nós temos um Deus que é maior do que toda batalha, nós temos um Deus que é maior do que toda luta, é um Deus que está presente na vida daquele que o aceita, Jesus como Senhor e Salvador, e a vitória com toda certeza virá. Mas você vê na sequência, o salmista mesmo ainda no Salmo 55, versículo 16 a 18, depois de tudo que ele estava enfrentando, ele estava passando, ele nos diz, mas eu invocarei a Deus. Ele está dizendo, eu tomei a decisão de buscar a presença deste Deus. Eu tomei a decisão de buscar aquele que tem condições de me salvar, de me libertar, de me dar a vitória, me fazer realmente escapar da mão dos inimigos, aquele que vai realmente me abençoar poderosamente. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará.
salvação completa, libertando do inimigo, salvação a nível de vida eterna, salvação a nível financeiro, espiritual, física, material, familiar, em todos os sentidos da nossa vida. No momento da doença, no momento da enfermidade, Deus ele tem solução para nossas vidas. E ele diz: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei. Tem pessoas que não oram nem um dia, tem pessoas que não oram nem uma hora. Nós temos um Salmos ali que fala profundamente conosco, 119, versículo 164, que nos diz: 7 vezes por dia eu louvo ao Senhor pela fidelidade da sua palavra, orando. Aqui realmente era outra fonte de vitória. O louvor e adoração é outra fonte de vitória. Ele diz aqui: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei. Pode ser com choro, pode ser as lágrimas descendo, mas busque a presença do Senhor dos Exércitos, aquele que tem solução para a tua vida, solução para este problema que você tem enfrentado, que tem te causado opressão, depressão, síndrome do pânico, insônia. Deus tem solução. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. A Bíblia nos fala que os ouvidos do Senhor não estão agravados, que não se possa ouvir. As mãos dele não estão encolhidas para que não possa estender. É um Deus que ele ouve o clamor do justo, é um Deus que trabalha em favor daqueles que o buscam verdadeiramente. E ele diz: livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam. As circunstâncias que vieram contra ele, Deus entrou com providência e livrou desta guerra. Pois eram muitos contra mim. Queridas, lutas virão em todas as circunstâncias e não precisa pedir. O próprio Jesus, ele diz: no mundo tereis aflições, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos diz ali: eu sou a porta, se alguém ouvir a minha voz, entrará, sairá e achará pastagem. Mas ele diz na sequência: o ladrão vem. Não precisa pedir, representa Satanás. Representa legiões demoníacas e diabólicas, principados, potestades e dominadores de força. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas ele diz: Jesus, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. E ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. E eu quero trazer para você neste dia, neste momento, pode ser que você vai ouvir de manhã, na tarde ou à noite, aonde chegar esta mensagem, saiba que nem tudo está perdido. Existe solução para a tua vida. A solução está no Deus de Davi, a solução está no Deus de Israel, a solução está no Deus que eu te apresento para você neste dia. Pai querido, em nome de Jesus de Nazaré, eu chego na tua presença, ó Deus, para te louvar, bendizer e exaltar o teu santo e glorioso nome. Pai das nossas vidas e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu entrego a Deus cada vida que compartilha conosco esta mensagem. Entra, meu Deus, com salvação, com libertação sobre esta casa, sobre esta família. Abra as portas, ó Deus, da cura, da libertação para aquelas pessoas que estão enfermas, depressiva, opressiva, no síndrome do pânico e na insônia. Abra as portas do emprego para quem está desempregado e realiza, ó Deus, algo tremendo, extraordinário. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, meu Deus, libera uma unção de milagres sobre cada um neste dia e que algo tremendo venha acontecer, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, fiquem na paz do Senhor. Olha mais uma vez o que diz: temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Pelo que disse: quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Mas a solução não está ter asa e voar, mas sim esconder-se na presença do Altíssimo. E ele diz: mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Que Deus os abençoe e fiquem na paz do Senhor.